David Hay aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Hoje vamos estudar um pouco sobre o que significa em Rosh Hashanah sermos inscritos no livro da vida. Os tzadikim, os justos, serão inscritos no livro da vida e os reshaim, os transgressores, no livro da morte. Na prática, a gente vê que quem vive no dia a dia nem sempre são os justos. Para não dizer quase nunca são os justos. Então, como é que tá funcionando? Calma aí, tem alguma coisa errada então? Será que falta uma informação? Será que a Guimarães tá mentindo? Dizendo todo esse conceito de ser escrito no livro da vida, no livro da saúde, do dinheiro, de tudo de melhor? Mas a gente vai se ater aqui no livro da vida e tentar responder essa pergunta do porquê que transgressores conhecidos mundialmente continuam um ano após o outro sendo escritos aparentemente no livro da vida. Como pode ser? Está escrito que se eles são transgressores, eles não estão preocupados em se conectar com a vontade do Criador. Eles vão ser escritos no livro da morte? Então qual o motivo que eles estão vivos um ano após o outro? Então podemos começar a responder a esse enigma com Adão Arishon, o primeiro homem. Quando o primeiro homem cometeu o pecado de comer do fruto proibido, que foi decretado sobre ele, assim como Deus tinha avisado ele anteriormente, que quem comesse o fruto da árvore do bem e do mal seria teria decreto de morte sobre ele. Só que a gente vê que Adão Arishon, Adão, ele viveu 930 anos. Ele comeu no primeiro dia que ele foi criado e ele viveu ainda assim quase 1000 anos. Que ele deu 70 anos de vida para o rei David. Isso é uma história por si só. Então a gente vê aqui já um significado superficial. Adentrando um pouco mais, os senhores estão vendo aqui o Rav Merelial. Então, essa explicação que eu estou dando é com base numa das aulas dele. E a parte mais profunda, o Rav explicou o seguinte, que a pessoa ela é composta por alma interna e também energias externas, se assim a gente consegue explicar. Energias externas, que tudo isso vai estar sintonizado com que tipo de atos são feitos. Você faz o que? Mitzvot? Você reza, está conectado com Deus, está conectado com livros de santidade, com conteúdos de santidade. Então você vai estar absorvendo para você, para sua alma e para o seu redor, tudo que tem a ver com essa energia. E o que aconteceu com a Damarishona, o que acontece com pessoas que cometem transgressões, ela perde essas partes da alma. Essas partes da alma são perdidas. Essas luzes que ficam em volta, ele se torna pelado, ele se torna arum, ele fica sem aquilo. Aquilo ele vai embora, ele fica sem. Então, depois do pecado de ter comido o fruto do bem e do mal, ele ficou só com a parte mais baixa da alma e as outras partes superiores o deixaram. E o primeiro homem, quando ele foi criado, ele foi algo tão exuberante da criação, algo tão maravilhoso que ele foi feito com as mãos de Hashem. Hashem fez ele, moldou ele com a mão e soprou em suas narinas. A alma, ele era um ser tão esplêndido que os próprios anjos se confundiram achando que Adam Arishon era Deus. Eles confundiram Adam Arishon com o Criador do Universo. Começaram a se prostrar para Adam Arishon até que Hashem veio e explicou o que ele tinha criado, qual que era o potencial do ser humano, que até então os anjos não conheciam o que era o ser humano. Isso falando logo depois que ele foi criado, antes do pecado de ter comido fruto proibido. Inclusive tem uma Gemara que explica de uma maneira análoga entre beleza. E essa beleza lá não é só a parte estética, ela é a profundeza da alma. Que está escrito nessa Gemara aqui, todas as pessoas, todas as mulheres da época de Sará, a esposa de Abraham, elas eram como um macaco do lado de Sará, querendo dizer a beleza exuberante de Sará, o quão linda ela era. Não é só beleza estética.
beleza da alma, é beleza do aglomerado de energia que ela tem, do aglomerado de almas que ela tem. E continuando o comparativo, Sará era como um macaco do lado de Havá, a esposa de Adam Arishon. E o comparativo não acaba por aí. E Havá, que era a esposa de Adam Arishon, era como um macaco do lado de Adam Arishon. Isso para dar uma dimensão da beleza, da exuberância. É difícil falar nos primórdios da criação o que é beleza. Tem várias formas de entendimento, que a Damarishona, ele tinha uma pele parecida com unha, que era reluzente, resplandecente. A gente não vai entrar nesses detalhes, mas é um sinal que a Guimarães dá para que a gente consiga entender a beleza, ela não é só algo físico externo. Ela vai muito além, ela vem demonstrar a origem espiritual. Aí essa pergunta é levantada. Ah, então calma aí, todas as pessoas bonitas são pessoas com fontes de alma elevada. E quem é feio é de fonte espiritual baixa. Depois que Adão comeu o fruto do bem e do mal, que o bem se misturou com o mal, essa regra não foi mais absoluta, mas ainda assim é uma regra geral. Pessoa que ela tem simetria, isso demonstra a fonte espiritual correta. E do contrário, eu também não quero ficar abrindo aqui, né, lugar para críticas, para pessoas entenderem isso e acabarem vendo outras com senso crítico, falar, tá vendo aquele ali? É de uma fonte de alma inferior, etc. Não é para isso. Mas dá um entendimento que tudo que é simétrico, tudo que é bonito, as pessoas acham bonito aquela figura, óbvio que dentro da natureza, não quando isso sai para intervenções cirúrgicas extremas, o negócio vira um, um laboratório do Frankenstein. Espero que ninguém me leve a mal com as minhas expressões, mas não tenho o que fazer, que a gente está estudando Torá, a gente tem que entender os conceitos sem o politicamente correto. Vambora. Então toda essa beleza de Adam era algo extremamente profundo, a alma dele, a conexão dele com Hashem, a figura dele na criação de quem ele ele foi moldado diretamente pelas mãos de Deus. Lembrando que Havá, ela veio da costela de Adão. Então, o que está escrito na Guimarães Masechet Rosh Hashanah, de que os 3 livros são abertos. O primeiro livro é o livro dos Rechaim, dos transgressores, que eles vão ser escritos para a morte. Então, a intenção não é a morte corporal, não é cometer uma transgressão, na hora cai um raio, explode a pessoa. Ou cometeu uma transgressão, ela abre a conta do banco, vê lá, menos 10 mil. Ah, meu Deus, não vale mais a pena cometer transgressão, calma aí. Pô, fui ali no centro, fiz uma macumbinha, idolatria pura, voltei, menos 100 mil no banco, como é que eu vou fazer amanhã? Não, acabou a idolatria, cadê Deus? Aí fez uma reza pra Deus, implorou, pediu desculpa, falou que não vai mais fazer. E dali pra frente vai estudar as 7 leis de Noah, as 7 leis de Noé. Se for judeu, vai começar a cumprir Shabat, abriu a conta do banco, 500 mil positivo. Fala, todo dia agora que eu vou rezar. Não vai ter mais um dia que eu vou deixar de rezar. Desse modo, o livre-arbítrio nunca existiria, certo? Então aqui o Cravo está explicando, é justo que esse livro da morte não é a morte corporal, é a morte espiritual. A gente vai explicar detalhadamente o que é essa morte espiritual. Então, assim como está escrito que quando Adão fosse tocar e comer o fruto do bem e do mal, mot tamut, ele morreria. E ok, a gente pode pegar da explicação de que isso seria algo que ocorreu depois de 930 anos. No final das contas, ele morreu. E se ele não tivesse comigo, ele viveria eternamente. Já a morte aconteceu, só que aqui estava literalmente dizendo que Hashem, dizendo que ele ia morrer no momento que ele comesse. E na prática, quando ele perdeu todo aquele poder, ele morreu. Foi uma fração da morte dele. Foi contado como morte para ele a transgressão que ele cometeu, que aquilo desconectou o nível, todos os níveis de alma mais elevados que estavam conectados em Adão, ele perdeu. Em comparativo,
talvez um pouco grosseiro. É como o Super-Homem perdeu os superpoderes dele, não conseguir mais voar, não conseguir mais levantar carro nem arremessar prédio. Acabou. Zero. Virou um homem normal. Foi isso que aconteceu. E isso foi considerado morte. Porque a desconexão da alma com o corpo é um conceito da morte. Não foi desconectada o nível de alma que vivifica o homem. Foi desconectado o nível de alma, coisas elevadas, coisas, poderes espirituais muito mais sublimes. E quando isso foi perdido, foi considerado um nível de morte. Em outro episódio, que também aconteceu algo parecido com a da Marichon. Na saída do Egito, teve a abertura do mar, tiveram milagres revelados, onde a parte da Torá oral nos ensina. A barriga das mulheres que estavam grávidas foi visto que o neném que estava dentro, de uma maneira assim como raio-x. Assim também, frutos, quando as crianças passavam e estavam com fome, frutos cresciam, cresciam árvores pequenas e frutos nasciam na hora, permitindo com que as crianças pudessem comer e se saciar. Também está escrito que uma escrava, ela tinha um nível de profecia como Uzziah ben Buzi, que era um nível de profecia gigantesco, nível de profecia, ou seja, um nível de alma que desceu para eles, o poder que eles ganharam foi algo tão extremo. Isso daí, uma escrava mulher, para mostrar quem está mais baixo dentro do escalão de toda a hierarquia, ela chegou num nível gigantesco, absurdo de profecia e de expansões de alma, que dirá todo o resto do povo de Israel, e de toda essa grandeza, todo esse nível tão alto que o povo de Israel conseguiu chegar através dos 10 milagres do Egito e ter aceito que Moisés fosse o seu líder, e eles aceitaram a liderança de Moisés, e eles saíram, então eles tiveram um nível, uma experiência sobrenatural de milagres, da natureza sendo dobrada por completo, algo extremo. E o que sucedeu foi o pecado do bezerro de ouro depois que Moisés foi receber a Torá. No momento da entrega da Torá, Moisés ficou 40 dias, Moshe. Quando ele retornou, o povo de Israel errou na conta, pensaram, o Satã, na má inclinação, o bicho veio e mostrou uma imagem, como se fosse uma tela de Moshe morto, e quando o povo viu aquilo, acreditou naquilo que o bicho convenceu, eles começou todo aquele murmurinho dos Erevrav, da mistura dos egípcios que se juntaram ao povo de Israel para fazer um novo líder, e no final saiu o pecado do bezerro de ouro, que foi algo gravíssimo. E quando o povo de Israel falou Naaseh Venishma, quando Hashem ofereceu a Torá para o povo de Israel, faremos e ouviremos. Então isso foi um nível de emuná, de bitachon, um nível de fé, um nível de confiança em Deus tão grande que eles foram recompensados. Nós fomos recompensados com a vida infinita. Foi anulada a morte para todo o povo de Israel. Eles voltaram no nível antes do pecado de Adão, do primeiro homem. Olha que pesado. De Adão. E eles receberam duas coroas, um do Naaseh e o outro do Nishma, por eles terem falado Naaseh e Nishma, faremos e ouviremos. Isso sucedeu que cometeram o pecado do bezerro de ouro e perderam esse mérito dessa coroa, e perderam toda essa expansão de alma, perderam toda essa infinidade de vida. Acabou que eles voltaram a ser meros mortais, e isso também foi conhecido e entendido e explicado pelos nossos sábios como mais um nível de morte. Então, qual que é a regra? A regra é: todo momento que alguém comete uma transgressão que a Torá proíbe, nesse mesmo momento, aquela parte da alma está sendo expulsa do corpo e ela está recebendo a morte naquele momento. Porque a vida verdadeira é a conexão com as mitzvot, é a conexão com a vontade do Criador. Quanto mais a gente faz, mais a gente fortalece esse laço
E na parte espiritual, ela, ela é equivalente. A gente vai cada vez crescendo e aumentando o nível de alma, o nível de poder. Todo momento que estamos. E quando essa transgressão é cometida, a pessoa ela é cortada da fonte da vida. Ela fica praticamente à própria sorte. A gente vai aprofundar mais um pouquinho. Agora, algo muito terrível acabou de ser explicado, que funciona da seguinte forma: todo o tempo que todas essas almas, todas as camadas e níveis de alma que vêm da parte da santidade, não só almas como entidades espirituais, anjos criados por cada mitzvah, e daí por diante, quando isso é perdido, automaticamente é expulso da pessoa e volta para o seu local de origem. Tentem adivinhar o que vai ocupar aquele espaço vazio. Exatamente. A energia do mal, a energia negativa se trahra, se acopla, suga a energia da pessoa, dá para ela ainda o que ela quer, porque quando ela se conectou com algo contra a vontade de Deus, ela vai querer andar naquele caminho. Quanto mais ela continua naquela direção, mais perdida ela vai estar, mais desconectada com a fonte da vida ela vai estar, mais sendo uma massa de manobra da impureza ela vai estar se tornando, e fica muito perigoso. Isso tem grande chance de virar um caminho sem volta. Ela só vai acordar quando ela abrir um vídeo, quando ela se encontrar com alguém, quando ela pegar um papel e ler palavras de Torá, palavras de verdade, e aquilo acendeu o coração dela, mesmo que doa, vai doer. A verdade vai doer. Você pode ficar tranquilo que vai doer, e vai ser difícil de se desconectar de toda essa morte, de toda essa clipa, essa crosta pesada que a pessoa acabou grudando nela mesma por viver da maneira onde o mundo vê como normal e como ok, como certo. Para ela descascar isso, tirar isso, é um processo difícil. E Hashem, ele faz o mundo de um modo que o ser humano consiga entender. Então a gente vê que para lavar uma roupa é necessário, se a mancha estiver grave, se for uma mancha de graxa, uma mancha de óleo, e tiver de um jeito muito encrostada, o que tem que fazer? Tem que botar produto forte na roupa, ferver a roupa, esfregar com toda a força até aquilo sair. E é bem doloroso. Aqui não é diferente. Para tirar essa porcaria que ficou grudada, é uma dor, é uma dificuldade. E quando a pessoa ela já entra nesse caminho da santidade, ela virou a chave da onde ela estava antes da idolatria, e ela está caminhando para onde é lugar de santidade, ela pode estar certa que vai doer. Inclusive a palavra leakriv em hebraico é sacrifício, que a gente leva o sacrifício para o templo, ou se sacrifica, né, de uma maneira, vamos dizer, sacrifica o sono para rezar, sacrifica a fome, a pessoa está com fome e quer comer, mas é proibido o que tem para ela comer. Então ela não vai comer, que ela vai sacrificar a fome dela porque Deus mandou. Em hebraico a palavra lekarev, karov, é aproximar, próximo, perto. Então o sacrifício é leakriv, e lekarev é aproximar. Sacrificar e aproximar em hebraico tem a mesma origem. E isso vem simbolizar que a gente vai se aproximar de Deus todo momento que a gente está se sacrificando. Isso é a parte negativa. Óbvio que tem sem fim de felicidade, alegria, prazer, de entendimento, de níveis de alma que a pessoa avança, ela vai ganhando. Isso vai dando assim resultados maravilhosos para a própria vida. São consequências que a pessoa só quer aquilo. Mas o início dele é difícil. Se desconectar dessa crosta é algo muito doloroso e difícil. E é isso que o Rafa está falando aqui. Ele está trazendo essa explicação de que não só é perdido a parte boa, a parte da vida, que é a conexão com o divino, como automaticamente ocupa aquele lugar, é a parte da clipá, a parte da crosta negativa, sujeira espiritual, e isso está simbolizado com a morte. Quanto mais a pessoa se conecta com tudo que é vão e vazio, conceitos sem valor nesse mundo,
automaticamente ela está se conectando com a morte, com o vão e vazio. Nada tem sentido, é tudo supérfluo, é tudo externo. Então, o Rav Morelhal agora está explicando que na época que ele estava em Yeshiva, ele conheceu muitos Balei Teshuvah, muitas pessoas que vinham, muitos judeus que vinham para estudar, para conhecer a Torá. E naquela época ele já estava gigante na Torá, ele já estava totalmente dedicado, ele tem praticamente memória fotográfica, ele lembra tudo, ele consegue fazer citação de toda parte da Torá, ele é realmente um gênio, ele é gigante. E ele contando que ele conseguia ver feição demoníaca no rosto daqueles que cometiam transgressões de maneira crônica. Todos os tipos de transgressão eram cometidos, né, por aquele que estava se aproximando, não sabia do que era certo, do que era errado, e realmente era um rosto com ele, obviamente, tem esse conhecimento de ler as feições do rosto, e disso ele dizia que entravam monstros, pessoas que cometiam coisas, atos, proibições da Torá terríveis, que sobre eles tem pena de morte de todos os quesitos, e depois de estarem lá meses estudando Torá, consumindo conteúdo de Torá, se aconselhando com o Rav, assistindo uma aula, outra aula, rezando, terminando livros, o Rav mesmo é testemunha de que aqueles mesmos que ele viu entrando com os piores rostos possíveis, das figuras mais demoníacas, falou que esses mesmos saíram com rostos angelicais depois. Sabe, uma pureza, uma boa índole, uma vontade de fazer o certo, tudo imprimido no rosto dele. Daquele mesmo que antes estava tudo pro mal. Então esse é o poder da Torá. O poder da Torá é limpar. É difícil no começo, os conceitos eles não são fáceis, a ética e a moral judaica ela é pesada, o senso crítico analítico da Torá, ela critica e analisa os nossos patriarcas, Avraham, Isaac e Yaakov. Não tem um sábio da Torá que ele não é criticado, ele é analisado. Noé foi criticado, Adão foi criticado, todo mundo foi criticado porque Deus é justo, a Torá é verdadeira. Não existe ninguém perfeito, não tem um homem perfeito, não tem. Deus é perfeito, ponto. A Torá é perfeita. O homem, ele está em construção. E esse é o testemunho do Rav Morelhal. Ele vê feições, Chokhmata Paratsuf, que é a sabedoria das linhas do rosto, de como o rosto é formado, demoníaco e saindo angelicais, pessoas justas, pessoas com boa índole. Tudo isso através desse sistema de adquirir parte de alma, camadas espirituais, níveis espirituais, mitzvot, cada mitzvah é um anjo. Tudo isso se aglomerando modifica a pessoa por completo, por completo. E a gente pode falar até um pouquinho sobre Teshuvah nesse momento que tem algo que tem super a ver, que é todo momento que a pessoa recebe sobre esse arrependimento, ela apaga os pecados que ela fez. E automaticamente ela se torna outra pessoa. Que quem ela acordou de manhã, os costumes que ela estava tendo de manhã, depois que ela, durante a tarde, fez uma reza, se arrependeu, recebeu sobre si nunca mais repetir aqueles atos errados, isso tem a ver com Teshuvah, que a gente está falando de Rosh Hashanah, Yamim Noraim, vai ter a série também de Teshuvah, Yom Kippur, tudo isso tem a ver com o resumo da palavra Teshuvah, retornar para o caminho correto. Então, se tinha todo um julgo em cima de uma pessoa, vamos dizer, ela tinha cometido assassinato. Vamos dizer, a pessoa cometeu assassinato no mundo espiritual. Pode ser nem assassinato físico, não, espiritual. Ela vai ter sobre ela um castigo pesado, um castigo duro. A partir do momento que ela fala, para tudo, fala, olha, o ato que eu fiz foi terrível, isso tudo veio do ódio, da raiva, do ciúme, da inveja, do mal olhado que eu joguei no outro. Eu me arrependo de tudo isso. Quero me desconectar por completo. Eu vou estudar tudo que tem a ver com o tema da inveja, da raiva, do ódio. Eu vou me afastar de tudo isso. E o que eu fiz foi a pior coisa do mundo. Eu me arrependo de coração completo. Eu vou estudar, eu vou me dedicar para aprender a entender qual que é o modo correto de viver, como eu devo proceder. E essa é a minha nova diretriz de vida. Adivinha só? Lá no Tribunal Celestial, aquele pecado cometido, ele é apagado. O pecado cometido é apagado. Apagado como se nunca tivesse acontecido. Quando a pessoa sai do mundo, ela vê o flashback de tudo que ela viveu em pouquíssimo tempo, em segundos. Ela vê tudo, 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 tudo.
E o que ela fez tchuvá, ela não vê mais. É desconsiderado. Ela vira outra pessoa. Então, quem ela era de manhã, assassino, ou cometeu algum tipo de transgressão, à tarde, que ela recebeu sobre si fazer o correto, estudar para saber exatamente como fazer o certo, ela virou outra pessoa. Outra pessoa completamente diferente. Então, aqui é igual o conceito. Se ela tem camadas, clipoto, crostas espirituais de impureza coladas nela, com um nível de alma só sobrevivência, só o nível mais baixo de todos, e ali ela resolve esfregar aquilo, limpar aquilo, retornar, sair daquele caminho errado, automaticamente aquela crosta vai sendo quebrada, isso é difícil e doloroso, automaticamente a parte boa do estudo, ela vai descendo e vai trazendo cada vez mais camadas e níveis espirituais de santidade, e nisso a pessoa se torna outra. Então, aquele julgo que estava sobre ela, aquela punição, aquele castigo que estava na direção de acertar ela, antes do castigo chegar, ela mudou os atos dela, ela virou outra pessoa. Então, o endereço não tem mais. É igual você mandar um e-mail para o endereço, ele vai chegar no endereço que você mandou. Você pegou o ponto e tirou, em vez de botar ponto .com, você tirou o ponto, deixou só com. Tá, botou sabedoria da Torá, @hotmail.com. Você tirou o último ponto, o e-mail não vai chegar. Você trocou uma letra, o e-mail não vai chegar. Então aqui é igual. O castigo está endereçado para um e-mail. A partir do momento que trocou o endereço de e-mail, no último segundo, antes do castigo chegar, não tem mais como pegar. Aquilo vai pro vão. Aquilo, na verdade, que tem destino para isso, a gente não vai entrar. Mas esse é o poder da tshuva. A pessoa modifica quem ela era, e também esse é o motivo no qual é proibido lembrar pecados anteriores de outra pessoa. Falar, você aí, ó, tá vestido assim, tá falando assim, tá se portando assim, tá indo em tal lugar, agora tá rezando todo dia, mas semana passada você tava lá, ó, no morro traficando, matou 2 semana passada e... Calma aí, não entendi, calma. A pessoa mudou os caminhos dela, ela abomina o que ela fazia, ela virou outra pessoa. Você não vem agora criticar nem julgar, porque isso ela chonará. Isso é falar maledicência. Você não pode agora pegar e falar maledicência. E dentro do conceito espiritual, aquela pessoa não é mais aquela pessoa. Enquanto aquele continua no caminho errado, ok, você quer dar uma crítica nele, você quer você quer dar uma lição de moral àquele que está no caminho errado e ainda não mudou o seu caminho, ok, vai lá e faz. Agora, para quem já voltou pro caminho correto, e agora você vem criticar sobre aquilo que ele fazia errado, sendo que ele já não faz mais? Então isso é um erro também, a ver com o nosso tema. Interessante que em hebraico, rosto é panim e interior é bifnim. Então são também palavras que se conectam, que você consegue enxergar o que tem dentro da pessoa através do rosto dela. E cada transgressão tem o seu peso, e cada mitzvah, cada mandamento, cada conexão com Deus tem o seu peso. Pode ser que muitas transgressões feitas no nível pequeno sejam equivalentes a uma grande mitzvah, a uma grande conexão com Deus. Ou mesmo muitas transgressões pequenas são equivalentes a uma transgressão gigante, que vale como 1000 pequenas. E mitzvot tem muitas mitzvot pequenas que uma mitzvah gigante pode equivaler a todas aquelas mitzvot pequenas, como 1000, como 100.000 mitzvot pequenas, como 1.000.000. E daqui eu gostaria de convidar os senhores a contribuir com o nosso projeto. Clique aqui embaixo, seja membro, escolha um plano de assinatura, tenha acesso a vídeos exclusivos como Shalom Bait, sucesso na relação matrimonial. E você que é solteiro e quer encontrar a sua alma gêmea no seu maior nível, esse estudo é singular para encontrar a sua alma gêmea no maior nível. Temos lá também horas sobre proteção contra a magia negra, com a aula do Rav Israel Yakovov, do hebraico para o português. Contribuindo com o projeto, você pode dar o seu dízimo, seu 10%, seu maaser. Você também vai estar fazendo tzedakah, contribuindo com que eu consiga produzir mais vídeos. E centenas e milhares de pessoas vão assistir esse vídeo pelo mérito da sua doação. E o mérito do seu estudo Torá, Talmud Torá Keneged Kulam, o estudo da Torá, ele é equivalente aos 613 mandamentos. Assim, os nossos sábios explicam. E você contribuindo com
expansão do estudo de Torá, com fabricação do estudo de Torá, com criação de conteúdo de Torá, isso chegando em outras pessoas, cada um que estuda é como se ele estivesse cumprindo toda a Torá, e tudo isso vai para o seu mérito. Agora multiplica 613 vezes 10 vídeos, cada vídeo atingiu 400, 500 pessoas. Pega tudo isso, multiplica e coloca na sua conta o nível de mitzvot. Então, por favor, quem puder, contribua com o nosso projeto. Queremos crescer e poder trazer conteúdos para os senhores diariamente, horas de conteúdo diário, se Deus quiser. Então, agora falaremos de como reconhecer se uma pessoa não tem a alma. Ela está desalmada, ela está dentro dela com uma energia de alma muito, muito baixa. Ela não tem aquele poder, ela não está escrita no livro da vida. O livro da vida quer dizer o quê? Aquela pessoa está cheia de alma, está cheia de camadas e níveis espirituais. Então, como na prática conseguir reconhecer isso, fazer o diagnóstico? É disso que a gente vai saber agora. O primeiro é o medo, sentir medo de tudo. Ter fobias à toa. Medos incontroláveis que a pessoa nem sabe por que, como ela tem esses medos. São medos que vêm de dentro e ela não sabe nem explicar por que ela tem medo daquilo. Como aconteceu? Você teve alguma experiência negativa com tal coisa? Não. Então por que você está com medo daquilo? O que? De andar de avião? Andar de carro? Andar na autoestrada? Cachorro, gato, sair na rua, atravessar a rua, tá no meio de pessoas, subir de elevador. Calma, aconteceu que você ficou preso no elevador? Não, nunca. Então calma aí, por que você tá com medo de elevador? Ah, não, eu tenho medo porque eu imagino que pode acontecer, que deixa de acontecer. Eu assisti muitos filmes, tá tudo na minha cabeça imprimido. Um monte de filmes de terror que eu vi, então eu não posso ficar no quarto escuro, não entro no elevador, não entro em carro, não fico em lugar com multidão. Tudo eu tenho medo. Então isso aqui já é um nível de que a pessoa está bem afastada, de que não está decretado sobre ela coisas boas. Isso é um sinal de alerta para a pessoa cada vez mais se fortalecer em Akadosh Baruch Hu, em Deus. Cada vez estudar Torá diariamente. Todo dia abrir um conteúdo, estudar para se fortalecer, entender um conceito novo, se focar naquilo, o máximo que você conseguir, se puder pegar um papel e caneta e anotar os conceitos, aquilo vai te fortalecer. Aquilo vai aumentar os seus níveis de alma. Calma aí, uma ligação de um telefone desconhecido? Não atende não, que pode ser alguém, algum espião, pode ser alguém tentando me enganar. Ou, pô, por que você deu minhas informações para aquela pessoa, para aquele vendedor? Ele pode usar aquilo contra mim? Não fa... Obviamente que aqui também o meu público é o do Brasil, né? Vocês estão no Brasil assistindo, no geral. E então no Brasil realmente tem uma recorrência muito grande. Por exemplo, em informações de cibersegurança, o Brasil é o país número um que mais comercializa na Deep Web vírus para enganar as pessoas, para enviar, para infectar o computador, para roubar informação, para roubar dinheiro. Então, obviamente que quando o dado ele é concreto, numa larga escala, realmente existe uma preocupação real, ok. Tudo bem. Quando a coisa é justificada com informações reais, é uma coisa. Também é sinal de que o lugar não está muito saudável, né? Mas vamos deixar isso de lado por enquanto, que não vai entrar nisso. Porém, o que é exacerbado, o que é exagerado, o que é sem sentido que a gente está falando. O que for de bom senso, é sabido que existe um problema, é claro que a gente vai se prevenir. Aí chega para abrir a caixa de correio, já começa a tremer, sua frio, revira o estômago pensando, ai, será que vai ter aqui alguma carta de alguém me acusando, o processo, alguma coisa negativa, alguém que quer me tirar dinheiro? Em contrapartida, alguém com os níveis de alma elevados, ele não vai ter medo. Um exemplo é o rei David Ameller, que ele rezava para Hashem para vencer a batalha, para dar os inimigos na mão dele, e ele ia na linha de frente, ele ia na frente de todo o exército dele e matava milhares, centenas, dezenas de milhares, assim como os livros sagrados nos relatam. Isso demonstra força, bitachon, que a confiança completa, vai dar tudo certo. Eu vou atender essa ligação, eu vou resolver os problemas. Se der qualquer ruim, eu vou estar ali e a Hashem vai me dar força, eu vou rezar para Deus e eu vou enfrentar aquele problema, eu vou buscar a solução daquele problema e vai dar tudo certo.
tem um problema grave de saúde, tem um problema grave financeiro, tem um problema grave no relacionamento conjugal, tem um problema grave na educação dos filhos, que Deus nos livre, né, que nada disso tenha. Mas qual que é o direcionamento? Ficar com medo, entrar em depressão, ter tremores e querer se isolar. Não, isso daí só vai piorar. Ir pra cima. Reza e vai pra cima. Se aconselha com profissionais. Vai fazer curso sobre alguma coisa que tem a ver com o tema, para se fortalecer, para melhorar naquilo. Estuda a Torá, estuda Bitachon, estuda o que a Torá tem a dizer sobre aquele tema que está difícil para você. Você vai se fortalecer de verdade. Claro que também, dependendo do caso, tem que se consultar com profissionais para saber da maneira, com especialistas formados para saber o direcionamento daquilo. Mas não deixa a Torá de lado. Estuda também a Torá, o que a Torá diz sobre aquele assunto, que não existe assunto que a Torá não diga. Você pode ver o nosso canal, né? O pouco que a gente produziu conteúdo aqui já tem tema de praticamente todos os aspectos aqui. E é assim que funciona com a Torá. São todos os temas, absolutamente toda a criação, assim como Deus criou tudo que a gente conhece, ele colocou na Torá a orientação e o manual de instrução de como proceder. Não é à toa que tudo está na Torá. E vamos para o próximo sinal de se a alma está conectada com a pessoa ou ela está muito afastada da alma. Se você tem prazer em fazer tudo que é conectado com mitzvot, você fica feliz em rezar, você chora na reza para Deus, você consegue se abrir com Deus e agradecer por tudo que você tem detalhadamente, pedir, fazer o seu pedido também para tudo que também está relacionado à sua Avodat Hashem, ao seu serviço divino. Não é só pedir tudo que é superficial e distante. Tudo que esteja conectado. Por exemplo, carro. Alguém pode falar, não, carro é algo superficial. Algo que, sabe, é um status. Não, é para passear com a minha família, para ir pro trabalho, é para fazer coisas, sabe, ter que, por obrigação, não sei, ir no hospital, fazer qualquer coisa, você tem mobilidade, ou seja, e dá para exemplificar aqui sem fim, comida boa, joias, tudo isso pode ser usado como meio para fazer as mitzvot. Tudo pode ser usado, praticamente tudo, né? Nem absolutamente, mas a gente vê que muita coisa pode ser usada como meio e não como fim. O fim não é ter o carro, o fim não é ter a joia, o fim não é ter a casa. A casa é para receber um rabino lá e fazer aula de Torá, para receber pessoas pobres, para receber justos que cumprem as leis da Torá, para fazer eventos para divulgar o nome de Hashem e palavras de Torá. Tudo conectado com a verdade, tudo virou um meio, virou uma ferramenta para o fim, que é divulgar a palavra de Deus no mundo. E você tem prazer com isso? Você tem prazer quando você tem prazer rezando. Você tem prazer olhando para a criação e vendo quão incrível, quão maravilhoso, Marabomaser Hashem, Odam Kumarshuvoterra, quão maravilhoso, quão exuberante a sua criação, quão profundos são os seus pensamentos, a sua maneira de programar, a sua programação da criação. Olha como uma mosca é feita, olha como um pássaro voa, olha como o mosquito vem, ele tem uma agulhinha no bico dele que ele fura e consegue tirar o sangue, ao mesmo tempo ele coloca um veneno que amortece o lugar e ninguém sente que está sendo picado. Que isso? Que tipo de tecnologia é esse? Que nível de tecnologia é esse que o ser humano com robôs se complica para fazer alguma coisa com robô, que é um ser orgânico mínimo, voando, colocando sangue, sugando sangue e colocando amortecedor para a pessoa não sentir? Que coisa absurda é essa? Sabe? Os bichos tendo se multiplicando, conseguindo fazer ali, se multiplicando, todo mundo odeia o inseto, querendo matar os insetos não acabam. Cada dia você vê uma espécie nova de inseto, de peixe, porque é algo infinito e é uma sabedoria, algo tão maravilhoso. Você olha as plantas, a parte botânica, essa é a cura para aquele afina o sangue, esse engrossa o sangue, esse é para escovar o dente. Tem mesmo um, um fruto que você descasca ele é uma esponja pronta para lavar a louça, para esfregar o corpo. Cara, que coisa absurda, que coisa incrível. Olha como é que. Ou seja, quando você começa a olhar para os detalhes da criação e
e ter um nível de felicidade que você começa a chorar, você não consegue se controlar de tão incrível tudo isso que Deus fez para os seres humanos. A gente poder cumprir a vontade de Deus, a galáxia, as constelações, os planetas do universo. Algo tão exuberante, algo tão maravilhoso, tão incrível que não tem como não se emocionar com tudo isso. Então, isso é o sinal de que você está conectado. Quando você conecta tudo isso com Deus e você realmente tem o sentimento e ama, você cada vez mais ama a Deus. Cada momento você está num estado de felicidade e alegria ainda maior, de prazer. Porque você ama a Deus. Porque você percebe que o amor que Deus tem por você é algo muito maior do que você tem por si mesmo. Você estudou um conceito de Torá, você começa a pular e dançar alegre, você adquiriu aquele conceito que a partir desse conceito agora você consegue analisar a sua própria vida, ou a criação de modo geral, você consegue analisar através daquele conceito e é algo muito especial, que agora você tem um ponto de vista, você ganha um poder de análise que você nunca teve antes. E tudo isso é, sabe, a pessoa precisa se educar a ficar feliz. Ela tá rezando para Deus, ela se esforça para sorrir, mesmo sem vontade. Ela tá estudando Torá, ela se esforça para sorrir. Só disso, só dessa consciência de que ela tá fazendo a vontade de Deus, ela tem que sorrir. Ela tem que parar um tempo, botar uma música e pular, dançar, falar: eu tô cumprindo a vontade de Deus. Não tem nada mais grandioso do que isso. Nada, nada, nada. E isso é uma tendência de alguém que já tem partes de alma muito elevadas e camadas e níveis espirituais elevados que ela já adquiriu. E para aqueles que fazem isso de maneira forçada e se empenham em estudar e adquirir, elas estão no caminho da conquista. Aqui o Rav continua dando outras explicações. Nosso tempo é limitado. Baruch Hashem, conseguimos atingir aí para cima de 40 minutos de gravação. E é isso, pessoal. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixa o like, compartilha para outras pessoas, compartilha no status do WhatsApp, deixa aberto quem quiser clicar, quem quiser experimentar do que é o poder da Torá, ser uma pessoa viva de verdade. Ela vai, se Deus quiser, cada vez mais ter os conselhos, sabe, da Torá através do nosso canal. Então, por favor, compartilhem, deem like, considerem clicar aqui embaixo e se tornar membro, para que vocês possam ter essa grande mitzvah de Mezaki Arabim, aquele que, pelo mérito dele, faz outros meritarem estudar a Torá, que é a maior de todas as mitzvot, equivalente a 613. Tudo de bom, pessoal. Nos vemos no próximo estudo.